texto de Juízes 15. O nosso propósito aqui, nesse momento, não é tanto dar uma palestra, um ensinamento, e sim uma palavra de despedida, uma palavra de envio, uma palavra final a respeito de tudo que Deus fez nesses nossos 3 dias de congresso, que foram assim maravilhosos, foram momentos assim muito agradáveis de comunhão, de adoração a Deus, de edificação na palavra, de conhecimento de outros irmãos, de outras realidades, onde nós temos percebido que o Senhor tem derrubado as paredes que nos separam, tanto dentro da nossa própria igreja, a diversidade de movimentos e expressões, como até mesmo com outras confissões cristãs. E o Senhor tem nos chamado, ao invés de construir muros e paredes, a na verdade construir pontes de amizade e de relacionamento, dentro das nossas próprias comunidades, dentro da nossa própria igreja católica e até mesmo com outros irmãos. O Senhor está lentamente sacudindo, a terra e fazendo cair por terra todas as paredes e os muros que separavam o seu povo, para fazer de nós uma única família, um único corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo, portador de uma mensagem de salvação. Porque nós vivemos, como foi dito no início do congresso, o último momento, os tempos finais, que precedem aí o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz ao irmão que está do teu lado: você não foi chamado a construir muros, mas pontes. Fala, derruba o muro, irmão. Derruba o muro, irmão. Amém? Dá uma sacudida nele assim, ó. Faz uma ponte aí com o braço nele, Irmãos, falou de brincar com a gente mesmo, Mas agora é sério. Nós temos nesse congresso aqui, presentes 21 comunidades diferentes. Ano passado nós tínhamos 14. Deus acrescentou mais 7. Isso porque outros que já estão em contato conosco não puderam vir. Acabei de fazer a reunião ali com os que não chegaram na sexta. Nós totalizamos, em 3 anos de trabalho, 30 grupos envolvidos com a visão de células. 30 grupos em 3 anos, é quase que um grupo por mês tem se interessado por essa visão. E se a gente continuar nesse ritmo, o que vai acontecer? No ano que vem a gente vai ser comportados aqui dentro? Vamos lá para o prédio, lá para o templo, Isso ou não? Porque o Senhor está, nesses 3 anos, apressando, entenda essa palavra, o Senhor está injetando um gás que tem nos feito dar passos largos e rápidos, apressando a obra, porque é urgente a renovação de sua igreja. Amém? É urgente a renovação da igreja. Deus tem muito vinho novo para dar para a sua igreja. Mas os odres que recebem este vinho, as nossas estruturas, elas precisam ser renovadas. O primeiro grande odre que precisa de renovação para se receber vinho novo, é a tua cabeça. É a minha cabeça. Põe a mão na tua cabeça. Esse é o odre que precisa de renovação. O odre é aquela bolsa de couro antiga, usada para transportar o vinho no lombo do animal, exposta ao sol. Tinha sua serventia, mas limitada a um tempo, a um período, porque o couro seca. E Jesus disse em Marcos 2:22, para um vinho novo, odres novos. Jesus tem muito vinho novo para nos dar, mas só vai dar vinho novo para quem tiver o odre da sua mente
da sua cabeça, dos seus valores, dos seus paradigmas renovado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso espírito. Provérbios 4:23 diz, cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Um odre velho, uma mente velha, um pensamento velho, gera uma atitude velha. Mas o Senhor está rasgando os odres velhos nesse congresso, para nos dar vinho novo. O Senhor não quer fazer costura nas paróquias, o Senhor não quer fazer remendo nas comunidades, o Senhor quer rasgar as vestes velhas de uma eclesiologia antiga, baseada em princípios imperialistas, lá do início do século IV, de uma era constantiniana, e quer nos dar uma veste nova como esposa de Cristo que nós somos, como igreja que nós somos. Você não veio aqui para receber o remendo de uma novidade, mas para ter rasgadas as suas vestes novas e receber uma túnica nova, lavada, alvejada no sangue de Jesus, purificada pela novidade do Espírito Santo. Deus não quer fazer remendos, reparos. O Senhor quer fazer novas todas as coisas na sua igreja. Amém? Apocalipse 21:5, eis que eu faço novas todas as coisas. Isaías 43:18-19, eis que eu faço uma obra nova, não a vedes. É só você olhar para o seu redor, gente, 21 comunidades aqui. Há 3 anos atrás nós éramos 2 comunidades, hoje nós somos 21. Olha ao seu redor, dá uma olhadinha, levanta aí do seu lugar, olha, estende a cabeça, cutuca aí, olha para o lado. 21 grupos aqui representados. Tem padre, tem leigo, tem freira, tem tudo. É a obra nova que o Senhor está fazendo. É um tempo novo que o Senhor está inaugurando no seio da nossa igreja. Já foi mostrado ontem pelo Padre Juarez, já foi dito sexta-feira pelo Pastor Roberto. O movimento Igreja em Células é o mover de Deus em toda a terra, para restaurar a igreja, para que a igreja seja agente de restauração do mundo. Não é restauração da igreja pela igreja, mas a restauração da igreja para a restauração do mundo. A célula não é um fim em si mesma, a célula é uma portadora da presença de Cristo para o mundo. Jesus disse em Mateus 5, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha para o seu irmão e fala, irmão, sai do saleiro, irmão. Sai do pacotinho de salcisne. Cadê os padres? Cadê os padres aqui? Os padres, por favor, fiquem de pé. Padres, diáconos, religiosos, de pé. Padres, diáconos e religiosos de pé. Ponta Grossa, levanta aí. Tudo de azulzinho aí se escondendo. Vamos falar assim. Clérigos e religiosos. Saiam do saleiro. Agora eles digam para os outros. Laicato. Saiam do saleiro. Amém? Não basta ser sal da terra, tem que salgar a massa. E quando o sal cai na massa, o que acontece com a propriedade dele, com a aparência dele? Some. Ou como diria o pastor Roberto, em 5 letrinhas, morre. O sal some para dar sabor. Que as nossas células sumam no meio deste mundo, dando o sabor do Evangelho. Amém? Sumam para dar sabor. Agora, o que implica ser católicos em células, né? O que é a visão de células para você? Será que a visão de células para você, que é líder, quem é líder aqui, levanta a mão, chacoalha assim, eu sou líder de célula, eu sou servo, né? Quem é morto aqui, né?
Será que a visão de célula para você é um cargo ou é um encargo? Há uma diferença. O cargo é um trabalho, o encargo é uma paixão. Vamos entender isso melhor. Definição de cargo, leia comigo. Uma posição que normalmente gera status. O padre me escolheu para fazer parte da célula protótipo, logo me tornei da primeira geração de líderes. Agora eu sou da nata da paróquia. Sou da diretoria. Componho a seleta classe do sinédrio paroquial. Nem o CPP pode contra mim. A gente não fala uma coisa dessa. Mas se a visão de célula para nós é um cargo, uma posição, e a gente, como diz o pastor Roberto, se gamba, né? Sem me gambar, né? De ser líder, eu sou líder. Líder, né? A gente geralmente vai ter necessidade de constante motivação externa. Porque quem é posto no cargo, no posto, na tarefa, ele não vê adiante. Ele só está olhando para o próprio umbigo, como diz o povo, né? Só olha para o próprio umbigo. E aí, o líder geral, o padre, o moderador, a irmã, o coordenador do movimento, constantemente tem que estar empurrando ele para ir adiante. Para vir para um congresso como este, tem que ameaçar que a célula vai fechar. Já pensou? Ameaçar que não vai multiplicar. Só falta dar chicotada no lombo para vir. Mas é muito caro. É muito longe. Eu tenho minha família. Eu tenho meus negócios. Traz o DVD para mim. Emprestado, é claro. É um cargo. Esses aqui são consumidores, são clientes, são fregueses da igreja. Eles estão aqui para receber aplauso, receber a glória, receber reconhecimento, receber bênção, receber um bom sermão, receber uma confissão, receber... E aí eles têm que constantemente ser motivados. Se não empurrar, se não insistir, ele não vem. Ele não compra um livro de célula. Oração pessoal para ele é aquela urgência antes da reunião. 2 horas antes, baixa o Espírito Santo e ele fica santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Jesus, me dá a palavra agora. Xandarala, cantarala, balabala. E entra na internet, e consulta, e ouve palestra. Uma vez o Sandro, nosso moderador, visitou uma célula, chegou meia hora antes. A líder estava fazendo a preparação da reunião em pé na mesa. Isso são horas, minha irmã? É um cargo, é um fardo, é um roteirinho. Não consegue ir além da motivação, do papel. Tudo é muito difícil. É um trabalho. Hoje eu estou nesse trabalho, amanhã eu posso estar em outro. Hoje eu estou na célula, amanhã eu posso estar na SEBS. Hoje eu estou na célula, mas amanhã eu posso estar no Círculo Bíblico. Hoje eu estou na célula, mas amanhã eu posso estar na RCC. Hoje eu estou na célula, mas amanhã eu posso ir para a Legião de Maria, para a Pastoral da Oração, para a equipe de Nossa Senhora, para a Pastoral do Dízimo, para a Pastoral Carcerária, para a Pastoral da Latinha, para a Pastoral não sei do quê. Tanto faz estar na célula quanto estar em qualquer outra coisa. Ele vê célula como pastoral, como grupo de trabalho. Ele vê célula como ocupação de tempo, como ministério. Ele não entendeu que célula não é essas coisas, mas célula é a miniatura da igreja chamada a viver comunidade. Para ele, célula é mais um programa da igreja, que está aqui hoje de pé, porque o padre tem visão de célula. Mas quando o próximo padre vir, a gente muda isso e começa uma coisa nova. A gente inventa um outro congresso para participar, a gente inventa uma outra nomenclatura, uma outra camiseta para vestir. É só um cargo, é um trabalho passageiro. Eu vou dizer uma coisa para você. Desses líderes, o movimento de célula não precisa. Não precisa.
Se célula é um cargo, se ser supervisor é um cargo, se ser um acompanhador é um cargo, um discipulador é um cargo, você não vai produzir fruto. Agora, se célula for para você um encargo, uma paixão, um desejo profundo, um sonho gerado no teu espírito, pode mudar o padre, o bispo, o papa, podem todos abandonarem o seu grupo, você não arreda o pé da visão que Deus te deu. Se célula for para você um encargo, você vai ter uma motivação perene. Você não vai precisar que o padre te empurre, que a irmã Alice te empurre, que o Sandro te empurre, que o padre Luiz Fernando te empurre, que o padre Silvio te empurre. Porque a tua motivação, ela vai estar baseada em valores. Os valores da palavra, o manual do fabricante. E daqui de dentro, a palavra não sai. Passa o céu e a terra. Mas a palavra, o valor da palavra de ser igreja, como no Novo Testamento, não é retirado do teu coração. Podem todos na comunidade ir contra a tua visão. Você não arreda o pé da visão. Porque não foi uma motivação externa de uma pessoa, mas foi algo que foi gerado no teu espírito e na tua mente renovada pelo Espírito Santo. Deu para entender, gente? Não pode morrer, não pode parar, não pode calar, porque é um sonho, uma visão, uma paixão. Célula não é um modismo, é um estilo de vida. Célula não é uma onda, não é um novo movimento, um novo tipo de pastoral, de programa, de evento. Porque todo evento é evento que passa. Célula é um movimento de retorno à essência do cristianismo, à igreja da primeira hora do Novo Testamento. É por isso que temos dito isso em todos os lugares onde passamos, que o futuro da igreja está exatamente no seu passado. Não o passado do meio do caminho, da Idade Média, mas no passado da gênese da igreja nos Atos dos Apóstolos. Por isso que célula não é um movimento novo. Mas voltar ao passado não é regresso, é reatualizar aquilo que foi bem vivido nos dias de hoje. É trazer o Atos para hoje. É trazer as pequenas comunidades para agora. Tem que ser uma paixão. Ou célula é uma paixão para você, um estilo de vida, ou não vale a pena estar em célula. Ontem o Pablo, que é o anfitrião lá onde eu estou, me disse que uma pessoa falou assim: nossa, você mudou tanto, agora toda essa célula, reunião nas casas, nunca vai parar isso não? E a pessoa disse: nunca vai parar, porque célula para mim é um casamento que vai até a morte. Paixão no espírito, encargo na visão, não morre, não passa, é um casamento. Agora, quem tem encargo é produtor, é discípulo missionário. Ele se esforça, ele lê, ele reza, ele trabalha, ele vai a congressos, ele não perde o tempo dele, ele se prepara para a reunião, ele quer ser supervisor, não para ter status e poder, mas para gerar mais e mais líderes, como ele foi gerado por alguém. Meus irmãos, nos primeiros contatos que nós tivemos com o pastor Roberto, alguns anos atrás, ele disse assim: eu fico contente que vocês vêm para o nosso congresso, mas nós não queremos que vocês venham para a nossa confissão, para a nossa igreja, para a nossa denominação. Nós queremos que vocês trabalhem a visão de células lá onde vocês estão, porque a igreja católica é um gigante adormecido. No dia que ela descobrir a sua força e colocar de pé, não vai ter para ninguém. Palavras do pastor Roberto. Um gigante adormecido. Agora, a terminologia não é dele. Quem disse isso foi o Papa João Paulo II. Ô gigante adormecido, acorda, desperta. Irmãos, o Senhor está nos chamando a todas as regiões do país.
O Senhor tem nos chamado a comunicar essa visão. Então o líder ele não pode só pensar na sua célula, na sua paróquia. Nós temos que começar a pensar naquelas comunidades que, por exemplo, não tem recursos de levar 2 missionários de avião lá nos Cafundés do Judas, né? Lá no Pará, lá em Santarém, lá no Nordeste, em Teixeira de Freitas, no sul de Minas. Contatos que já foram feitos conosco. Nós queremos células, mas nós não temos nem recursos para trazer vocês aqui. Nós precisamos a sonhar e a orar e a trabalhar para formar missionários nas nossas comunidades e paróquias, para comunicar a visão, para levar adiante o sonho que Deus colocou no nosso espírito. Deus está nos fazendo agora sair de Santo André, o escritório de 3 anos em Santo André, agora vai passar para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a partir do mês de julho. Ei, gostaram, né? Olha os campograndenses aí, ó. Mas não é por conta dos irmãos de Campo Grande, mas é por conta da visão que Deus tem nos dado de ir mais para o centro, e ali encontrarmos os recursos que necessitamos, para ampliarmos e melhorarmos o nosso serviço, e atingirmos todas as regiões do país. Para quê? Para restaurar os odres das nossas comunidades católicas, que são gigantes adormecidos, mas que precisam conhecer a alegria do vinho novo que Deus tem trazido, irmãos. O Senhor quer contar conosco. O Senhor quer contar com os jovens, para que os jovens tenham a coragem e a audácia de abandonarem projetos de vida pessoal e se lançarem como missionários em tempo integral e levarem essa visão a todos os cantos. Por exemplo, a Rede Jovem da Paróquia Espírito Santo, já tive a oportunidade de pregar para eles algumas vezes. Mais de 28 células. Imagine se cada célula gerar, Vou diminuir, se cada 5 células de jovens dessa paróquia gerar um missionário de tempo integral, que estrago nós não vamos fazer? Gente que estude, que se dedique, que trabalhe tão somente na missão. Você acha isso impossível? Para Deus não pode ser impossível. Vamos adiante, o tempo não para. 2 tipos que nós não precisamos nas comunidades, 2 tipos de líder. O primeiro é: tem esses líderes na sua comunidade? Quem não faz o que é mandado? Tem. Mas pior ainda é aqueles que só fazem o que é mandado. Esses são piores. Tem o desobediente que não faz o que se pede. Mas pior ainda é o morto que só faz o que é pedido. Quem só faz o que é mandado não tem a visão como um encargo, mas como um cargo. Deu para entender, gente? Vamos orar para que Deus extermine esses líderes das nossas comunidades. Não acabando com a vida deles, mas mudando os odres da sua mentalidade. Amém? A gente não precisa de gente que só faz aquilo que se manda, mas também a gente não precisa de gente desobediente. Então quais são os líderes, né? Que Deus quer? Deus quer líderes novos para uma igreja nova. Não uma igreja no padrão convencional, mas uma igreja em células. Não com células. Porque com células virou mais uma pastoral no meio de um monte. Não é isso que Deus quer. Deus quer genuínas igrejas em células. Paróquias, comunidades em células. Então, a igreja no padrão convencional, ela até tem um desejo de viver o Novo Testamento. Tem valores de cooperação. As pastorais, os movimentos apontam para isso. Mas ela está enquadrada num sistema fechado. Estruturas e práticas individualistas. A alma pode estar viva, mas morando num corpo morto. A mente até sonha, até projeta, mas o corpo se arrasta. O vinho pode até ser novo, mas o odre é velho. Então ela está encarcerada numa estrutura errada. Se nós fizermos comunidades em células, nós vamos colocar vinho novo em odre velho. E não é esse o propósito de Deus.
O propósito de Deus é que nós tenhamos vinho novo em estruturas e práticas novas, segundo a visão do Novo Testamento. Agora eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia no livro de Juízes, só para nós encerrarmos a última colocação aqui e já fazemos a leitura. Ontem o pastor Roberto falou de 3 P's, né? O P da presença, o P do poder e o P do propósito. Célula é presença, poder e propósito. Mas nossas igrejas nós vivemos um outro tipo de P. O P do prédio, é ou não é? Tudo acontece na paróquia, no templo. Só que o prédio ele tem imobilidade. Nós trocamos o ide pelo vinde. Ao invés de ser uma igreja em movimento missionário, nós somos uma igreja que conserva o que tem e coloca uma placa na frente: venham todos. Então diz aí para quem está do teu lado: troca o vinde pelo ide. Deus não quer uma igreja em prédios, Deus quer uma igreja em células, ágil, leve e feroz, com mobilidade de penetração na sociedade, a partir das famílias. Nós temos uma igreja do padre, supervalorização que sufoca o sacerdócio batismal. Tem alguns poucos ministros profissionais que acabam, não por conta deles, mas acabam sufocando o sacerdócio dos leigos, que se tornam o gigante adormecido. E nós temos uma igreja de programa, de atividades, eventos, encontros, missas, celebrações, formalidade, ambiente sagrado, distante das necessidades da pessoa atual. Então nós queremos sair do P do prédio para o P da presença, do P do padre para o P do poder, porque o centro da célula é Cristo, não é um líder. O centro de uma paróquia em células não é o seu líder geral, mas é o Cristo. E nós queremos sair de uma igreja de programas estáticos para uma igreja que cumpre o propósito. E o propósito qual que é? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É tanto P, né? Parece aquela história do peito do pé do padre, do padre Pedro é preto, né? Você consegue repetir isso? O peito do pé do pai do padre Pedro é preto. Prédio, padre, programa, presença, poder e propósito. Leia junto comigo. Prédio, padre, programa, presença, poder e propósito. Deu para entender de onde a gente tem que sair, para onde a gente tem que ir? Amém? De que lado você quer estar? O lado de cá? Não. Nós precisamos ir para o lado de lá. E aqui está a receita. Pega aí Juízes 15 para nós encerrarmos. Você pode até ficar de pé, para fazermos já a leitura e a nossa oração conclusiva. Nós não temos tempo de explicar o sentido literário do texto, mas eu vou tomar uma das figuras do texto para que você compreenda qual é a nossa tarefa a partir daqui. Juízes 15, versículo 4. Conta a história de Sansão, que foi um dos líderes do povo. E o texto diz assim: que Sansão caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos, e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas, e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus, que eram os inimigos. Como Sansão não podia sozinho destruir os filisteus, ele teve uma visão. Juntou as 300 raposas, amarrou o rabo delas, 2 a 2, como Jesus fez com os discípulos, e colocou uma tocha de fogo. Coitadas das raposas, né? Mas o chamado não é morrer? Para matar os filisteus tinha que matar as raposas. Pôs fogo na tocha e soltou as raposas nas plantações de trigo. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo. Pega a raposa que está do teu lado aí. Fala: bem-vindo, prazer, raposa. Dê a mão para ela agora. Dê a mão para ela. 2 a 2.
2-2. Dá a mão para essa raposa que está do teu lado. E fala assim para ele: irmão, vamos atear fogo em nossa cidade, em nossas comunidades, em todo o nosso país. E pede agora que a tocha do Espírito Santo acenda o fogo no coração dele, orando agora por ele, por ela, para que o Senhor os envie como raposas, como discípulos para as plantações, a fim de alastrar a chama de Pentecostes, o fogo dessa visão, deste encargo que o Senhor está nos dando com as células de evangelização. E agora, o Padre Juarez, da Paróquia São Benedito, em São Paulo, ele vai nos trazer um testemunho da visita que ele fez às paróquias em células na Europa. Existe um sistema internacional de células paroquiais de evangelização há mais de 20 anos. Agora, dia 29 de maio, fez um ano do reconhecimento do Pontifício Conselho dos Leigos ao sistema de células. Então o padre já esteve pela segunda vez lá, no segundo ano, em Milão, onde é feito esse seminário, na paróquia de Santo Eustorgio, e ele vem aí com um pão quentinho, né, fresquinho, para compartilhar conosco. E aí, as questões que você já estava trazendo, coloca num papel, né? Coloca num papel, entrega para a gente, e à tarde nós vamos abrir um novo espaço, e ao invés de circular o microfone, a gente vai pegar a pergunta, às vezes as perguntas podem se cruzar, serem a mesma, e dar uma resposta geral para todo mundo. Então, dúvidas que ficaram aí com vontade de ser apresentadas, vai no papel, traz para a gente, à tarde nós vamos dar um jeito de responder. E agora vamos ficar aqui com a palavra do Padre Juarez. Muito bom dia para todos. É uma grande satisfação, uma alegria, uma bênção, com certeza, estarmos aqui hoje reunidos e percebermos que unidos e reunidos é bem melhor do que sozinhos ou isolados, né? E uma grande bênção da presença do pastor Roberto aqui, quando tivemos a oportunidade de uma ocasião estar no congresso lá em Águas de Lindóia. Eu tive o privilégio de participar no final de semana passado do congresso lá em Milão, Congresso Internacional das Igrejas em Células, onde estavam presentes no Congresso da Igreja Católica outras denominações também não católicas. Então esse é o encontro do Espírito que faz as coisas leves, porque o vento do Espírito é leve e permite que as pessoas se encontrando possam crescer e implantar o reino, que é para isso que nós estamos aqui. Na verdade, nesses 15 minutos, eu queria dar 3 testemunhos. O meu e de 2 pessoas que, de forma muito amadora, nós registramos lá no domingo, antes de terminar o seminário, que gostariam de dar uma palavra e uma bênção para nós. Aliás, foi esse o compromisso, né? Quando saímos, eles se comprometeram, todos os que estavam, eram 420 pessoas aproximadamente, de manter as antenas da fé e da oração ligadas, para que nesse final de semana o Espírito de Deus pudesse agir no coração de todas as pessoas que iriam falar e participar deste evento aqui, né? E o Dom Pide, não sei se é possível colocar na tela, são momentos breves. Ele disse: eu quero enviar uma bênção e fazer esta rede de coligamento daquilo que acontece lá com o que está acontecendo aqui. E não sei se vai ser possível jogar na tela, de qualquer maneira. E depois tem um outro testemunho de um líder de célula que multiplicou 7 vezes. Não é, não é a numerologia o problema, mas por coincidência, já pela 7ª vez estava multiplicando a sua célula, foi na sexta-feira passada, né? Então, uma pergunta que foi feita foi essa: qual é o segredo para multiplicar a sua célula? Todo mundo queria saber isso, né? Tá pronto? Sai? É a primeira e depois a terceira.
não tem som. Antes saiu o som. Foi testado e aprovado, agora não saiu. De qualquer maneira, congela a imagem e o que eu vou falando de outras coisas aqui que o tempo vai para frente. Depois os equipamentos eles podem às vezes não funcionar. Algumas ideias fundamentais e que eu vou falar antes do meu testemunho, depois se for possível do deles também, que creio que nós não deveríamos esquecer nunca e que eu acho que podem edificar a nossa vida. E a primeira delas é a questão da oração. Se nós não estivermos conectados com o mentor de tudo isso, que é o próprio Deus, que envia o Filho, que no Espírito nos dá força para que nós nos unamos, nos reunamos, se não bebemos na fonte da Sagrada Escritura e da oração, nós não vamos conseguir prosseguir no caminho. Porque não se trata de um caminho fácil esse. O caminho do reino é desafiador, tem as suas dificuldades. Mas é um caminho bonito, é um caminho que produz muito sentido para a vida. É um caminho de passagem, de fato, não só da igreja monumento para a igreja movimento, mas também de muitos cristãos monumentos para cristãos em movimento. Eu estava aqui há um ano atrás e eu me lembro quando ainda a minha palavra forte era a insatisfação. Da insatisfação nascia a vontade de descobrir, de visitar aqui esta paróquia, de ler, de ir atrás da literatura, de dizer, não é possível que a gente tenha tantas estruturas, tantas possibilidades, tantos recursos e não consigamos implantar no coração das pessoas os valores do Evangelho. E hoje eu posso dizer que valeu a pena, ontem já foi falado, né? Começar alguma coisa é muito difícil. É sempre mais fácil a gente subir no trem que o outro já deu a partida, né? Mas creio que todos nós aqui somos muito ainda iniciantes nesse caminho. Seremos sempre aprendizes. E tanto no congresso da semana passada como nesse, nós temos pessoas que estão para escutar o que é que vão falar, do que estão falando. Pessoas que já colocaram um pé num outro trilho, pessoas que já estão caminhando, pessoas mais experientes, pessoas que são membros, pessoas que são líderes, pessoas que são supervisores. E em todos nós há uma pergunta sempre, porque em cada fase teremos sempre questões, estaremos sempre buscando. E por isso que é importante que mesmo quem está começando, quem está mais à frente, beba continuamente, também na literatura, né? Eu digo sempre para os membros da minha comunidade, não deixe um dia, né, 2, uma semana, pior ainda, de ler alguma coisa, de buscar, de informar-se, de alimentar o seu coração primeiramente pela oração e pela palavra de Deus, mas também por tudo aquilo que já retrata a experiência de pessoas que não conseguem calar a alegria e a bênção que é poder levar as pessoas a Jesus. Porque em si, a meta da igreja, creio que de todas elas, não é a célula. A palavra de ordem desse seminário é a evangelização. Ou seja, a nossa meta a célula é a grande ferramenta, o grande meio que nós temos, que descobrimos que é includente, que é abrangente, que é para todos, que é um meio leve, fácil, flexível, adaptável às espiritualidades também que são diferentes, mas que tem como alvo a evangelização, quer dizer, trazer para o mundo o sentido da vida a partir da boa notícia de que Deus nos ama,
nos salva continuamente e ilumina para que nós sejamos uma luz também nas trevas, fermento, sal e luz. Creio que essa é também a missão do Espírito, né? Ainda para finalizar a minha parte, diria que na Europa se fala muito do sistema de células paroquiais de evangelização, né? O sistema para dar esta ideia de que a célula ela tem que estar ligada ao corpo. Se a gente isola do corpo, isola da igreja maior, do interrelacionamento entre, né? Por isso que se faz também a grande célula, que se integra numa comunidade de fé, onde se manifesta, se testemunha, também para quem ainda não entrou, né? O fervor, o dinamismo do Espírito Santo. É um sistema para nós católicos paroquial, né? Está ligado a uma paróquia, uma diocese, tem uma responsabilidade de um pastor dentro desta visão de que um coopera, ajuda, ilumina e enriquece a vida do outro, mesmo na diversidade de funções. E enfim, quem escuta esquece, quem vê lembra e quem faz aprende. Então, a igreja em células é a igreja onde todos se movimentam e todos levantam da cadeira e todos se põem a caminho e todos vão ao encontro e cada um na sua especificidade consegue levar Jesus ao mundo. Depois, se tiver ainda tempo, eu posso dizer ainda algumas coisas. Talvez eu quero lembrar a imagem, por exemplo, no sul da Itália, na Sicília, que é uma ilha. Já tem pontos de igrejas católicas quase todo ao redor da ilha, né? Então alguém dizia assim: estamos preparando uma grande invasão silenciosa, né? Uma grande transformação desse lugar, desse espaço, porque muitas paróquias já se abriram a esta visão. Esse congresso que eu participei já foi o 21º. Então, há 21 anos, o Padre Piddi começou essa evangelização já há 23 anos, me parece. E esta foi a 21ª edição, abrindo-se também, além das outras denominações, aos outros países, especialmente os países que estavam fechados pelo comunismo, muito forte a Polônia, também a Eslovênia, e assim na França, os nossos irmãos da China, 15 irmãos da China também estavam presentes. Enfim, creio que seja realmente uma obra e um movimento do Espírito que estamos vivendo no mundo nesta época. Eu creio que o melhor ainda está por vir, né? Está por vir. Creio assim. Aqui, só para dizer que o Dom Piddi ficou assim tão entusiasmado com esse congresso que estaria acontecendo hoje. Ele tem já suas dificuldades de saúde, mas nos seus 82 anos ele disse: eu me sinto um adolescente, um jovem, e eu sou aquele italiano que fala mais com a mão, eu assim, do que com a palavra. De qualquer maneira, ele talvez, ainda ele está pensando se consegue estar aqui no próximo ano, porque coincidem os congressos aqui, e lá no mesmo mês, essa proximidade, mas alguém deles garantiu de estar conosco no próximo ano. Vamos ver o que ele disse. Ele disse uma palavra interessante aqui para todos nós e para o Brasil. Hoje de manhã funcionou, eu garanto para vocês. Ele está dizendo que faz votos que a Igreja do Brasil
consiga, com todo o seu dinamismo e também o seu imenso território, expressar através desse método de evangelização toda a força e o poder de transformação que o Evangelho pode exercer sobre as nossas diferentes realidades, especialmente as realidades sociais, que são muito gritantes, os imensos bolsões de pobreza e a concentração da riqueza e assim por diante. Vamos ver se tem mais uma ideia, já está terminando. Isso. Agora ainda ele está dizendo que ninguém se canse nem desista desse grande empenho, dessa grande responsabilidade da evangelização, né? A evangelização é uma tarefa que oferece uma possibilidade, e ele está dizendo que é um trabalho para todos, e que seja abraçado de coração, que a nossa nação é uma nação que precisa do Evangelho. Precisa do Evangelho. Obrigado. Tá bom. Isso. Tá bom assim essa parte. Pode preparar o outro. Vamos dizer que o outro é uma gravação melhor. Esse daqui foi dentro da igreja rapidamente. O outro é só um jovem. É interessante o testemunho dele, da onde ele veio e o que aconteceu com a vida dele, porque às vezes é aquilo que se falava antes, né? A gente sempre, nós achamos, e acho que isso é bom a gente perceber, que somos limitados e que não temos nunca aquela preparação completa para fazer as coisas. Mas se formos estarmos preparados para qualquer coisa na vida, a gente nunca vai fazer nada, né? E às vezes, para chegar a ser um líder, digamos, um facilitador, uma ponte para que o Evangelho chegue até o outro, não são necessários grandes conhecimentos, nem grandes filosofias ou teologias ou formalismos. São necessárias algumas coisas assim que esse jovem chamado Alessandro, ele falou. Eu vou traduzir algumas ideias só para abreviar, porque ele falou um pouco mais do que o Dom Pide. Pode mandar. A pergunta que eu fiz para ele é: a igreja basílica de Santos Totti, em Milano, Itália, e vou entrevistar nesse momento o Alessandro. O Alessandro é um líder de célula que já multiplicou a célula dele de 7 igrejas. Então, Alessandro, qual é o segredo de queste moltiplicazioni? Dico, il segreto è tanta gioia nel cuore, tanta gioia nel cuore. O segredo é ter muita alegria no coração, o amor de Deus, acolher bem as pessoas, e fazer um caminho junto às pessoas, discipular, cuidar daqueles que a gente chamou e conquistou. Ele trabalhava nas discotecas e vivia numa vida cheia de pecado. Na noite, e assim foi entrando em célula, foi confiando a sua vida a Deus, foi se deixando mudar. E aí a cada ano faço 1 ou 2 multiplicações da minha célula. Fez um evento do Dia dos Namorados e disse para as pessoas: Jesus chamou 25 pessoas, 5 entraram em células, outras depois foram entrando também.
Ajuda importante é a comunidade, aquilo que foi feito aqui, não sentir-se sozinho, a ajuda do pastor, Dom Pide, e transmitir alegria nos olhos, né? A cativar com os olhos, com o coração. Multiplicou pela 7ª vez ontem, e hoje temos a célula e já temos 19 membros na nossa célula, portanto... É algo que não dá para explicar, não é uma questão matemática, mas é muita alegria no coração que transborda e que eu desejo partilhar com vocês. Isso, agora está falando. Mas fundamentalmente é muita acolhida. Você tem que aprender a acolher bem as pessoas, e acolher acompanhando-as, não só acolher assim, isoladamente. Muito bem. Ainda ele pede desculpa. Desculpa, eu não sei falar muito em público, sabe aquela coisa, não? A timidez diante da câmera. Enfim, acho que é um testemunho também que pode nos ajudar, incentivar, porque o Espírito Santo ele trabalha, né? Trabalha solto, né? E se trabalha solto, ele pode cair com certeza em cima de cada um de nós. Éramos 24 países representados, celebrando também o 1º ano do reconhecimento do sistema pelo Pontifício Conselho dos Leigos. Então, no ano passado, 2008, eram aproximadamente 200 pessoas presentes, né? Agora, com esse reconhecimento também da igreja, como uma metodologia do anúncio do Evangelho, praticamente duplicou o número de participantes. Também foi falado da importância da célula como lugar da comunhão, mas também da consciência para a missão, da koinonia, mas também do cuidado com a doença, que é a koinonite. Da célula pode dar celulite, né? Da koinonia pode dar koinonite, se é um grupo que aos poucos se fecha, se isola, se acha que é melhor que o outro, e assim por diante, né? Então essa dificuldade de caminhar em comunhão, mas também em perspectiva de missão, de olhar que a igreja não é só para aqueles que já estão dentro, mas ela tem que ter um olhar especialmente voltado para fora, para aqueles que ainda não foram alcançados.